Olá, aqui quem fala é o professor André Brock e neste vídeo eu vou apresentar uma aplicação das funções custo, receita e lucro na situação em que na receita, na função receita, tem-se um preço de venda, um preço unitário de venda fixo. Ele pode variar também de acordo com a quantidade variar de acordo com o preço. Mas nessa situação a gente considera um produto para o qual o preço de venda é fixo. Tá? Então nós temos uma função custo total aqui determinada e uma função receita total. A receita é 7 vezes Q, 7 que multiplica a quantidade, então esse preço fixo que nós temos é 7 reais, por exemplo. Tá? E o custo total, a função custo total é dada por 50, valor fixo que não depende da quantidade produzida, mais 3 que multiplica a quantidade. Então, esse produto, se aqui nós falarmos em reais, ele custa R$ 3 cada unidade produzida, só que ainda há um custo fixo de R$ 50, aquele custo que mesmo se num determinado período não se produz nada, esse custo existe, tá? Que é o custo aí de R$ 50. Considerando aqui variação de quantidade de 0 a 40 unidades. Então, essas funções são válidas para essa faixa de produção, de 0 a 40. Calcular o CFM, o CVM e o CM para essas quantidades 10, 20 e 30. O que significam essas siglas? O CFM é o custo fixo médio. É, na verdade, a participação do custo fixo em cada unidade produzida. E essa participação depende da quantidade. Por isso aqui eu estou pedindo para calcular para essas três quantidades distintas, né? Então, na letra A, aqui o CFM, primeiro considerando a quantidade 10 unidades, o CFM, que é sempre custo fixo dividido pela quantidade produzida, então você aí dilui o custo fixo na quantidade produzida, tá? Você vai ter R$ 50, que é o custo fixo, dividido por essa quantidade aí estabelecida de 10 unidades. Isso dá, se estivermos falando em reais, um custo fixo por unidade produzida de R$ 5. Já o CVM, que é o custo variável médio, é sempre custo variável dividido pela quantidade. O custo variável nesta nossa função custo é 3 que multiplica a variável quantidade. Por isso que é o custo variável aí. Nesse caso, por se tratar de uma função de primeiro grau, você vai fazer 3 que multiplica a quantidade 10, essa quantidade aqui para a qual nós estamos calculando essas médias, né? Dividido pela quantidade. Então, quando se tem uma função custo de primeiro grau, sempre vai acontecer aqui no CVM esse cancelamento, 10 com 10, né? A quantidade com a quantidade. E o resultado vai ser 3, ou seja, o resultado do CVM numa função custo de primeiro grau é sempre aqui o que a gente chama de coeficiente angular da função, é o 3. Esse é o custo por unidade produzida, além, né, da participação do custo fixo em cada unidade. E o CM, o custo médio total, né, que a gente chama de CM, pode ser obtido de que forma? O custo total, a função toda, dividido pela quantidade, ou, de uma maneira agora mais simples, né, já que nós temos o CFM e o CVM, ou pode ser dado pela soma do CFM com o CVM, ou seja, 5 mais 3. O custo médio, simplesmente, ou custo médio total, tá, é efetivamente o custo que nós temos por unidade produzida. Ele é importante, por exemplo, para você estabelecer o preço de venda do seu produto, para estabelecer o lucro por unidade. Então, por exemplo, para esse nível de produção e venda 10 unidades, eu vou ter prejuízo. Por quê? O custo médio, o custo por unidade produzida, 8, está superando o preço de venda. Tá? Então, vou ter prejuízo aí de R$ 1 por unidade. Agora, o que acontece, por exemplo, se nós considerarmos uma quantidade igual a 20, aumentando a produção, o que
nós esperamos aqui, a tendência é diminuir o CFM, né? Então o CFM, nesse caso, que é o custo fixo, 50 dividido por 20, vai dar 2,5. Eu vou por aqui 2,50, R$ 2,50. Tá? O CVM é 3 que multiplica a quantidade 20 dividido por 20. Como eu já disse ali, né, no cálculo anterior, sempre vai ser o coeficiente angular quando a função é do primeiro grau. E o CM é a soma desses dois. Então 2,50 com 3 dá 5,50. Olha como já abaixou o custo médio do meu produto. Aí já começa a ter lucro. Tá? E o que acontece, por exemplo, para quando nós temos 30, considerando aqui a quantidade 30. Vamos avançar aqui. Então, para a quantidade 30, o CFM, então aqui, ó, Q igual a 30. O CFM é 50 dividido por 30, vai dar aqui uma dízima, né, 1,67 aproximadamente, 1,666, né, então arredondamos para 1,67. O CVM é 3, que é 3 vezes 30 dividido por 30, que vai dar 3. E o CM é a soma desses dois valores, portanto, 3 mais 1,67, que dá R$ 4,67. Tá? Esses são os custos médios. Agora, no item B, o que se pede é justamente a construção do gráfico, né? Esboçar o gráfico do custo e da receita. E depois aqui determinarmos o ponto crítico, também chamado de ponto de nivelamento ou ponto de equilíbrio. Tá? Aqui nada mais é que o encontro da função receita com a função custo. É, na prática, o ponto exatamente onde a empresa deixa de ter prejuízo com o produto e a partir, né, dali, ou acima daquele valor, acima daquele ponto, ela passa a ter lucro. Ok? Agora, para fazer o gráfico dessas duas funções, né, já temos aqui construído, mas como que eu cheguei? Já que são funções de primeiro grau, uma sugestão é você atribuir valores para a quantidade e calcular os valores, né, dos y ou do custo e depois da receita. Tá? Lembrando que a função custo total aqui é 50 mais 3 que multiplica Q. E também lembrando que nós colocamos ali uma variação de 0 a 40 unidades. Então, para podermos determinar aí o início, o fim, né, os limites dessa função, a gente já coloca esses dois valores de quantidade. Se a quantidade for 0, 3 que multiplica 0 dá 0, com mais 50, 50. Depois, 3 que multiplica 40 dá 120, com mais 50, 170. Ok? Então, temos aí esses dois valores para a função custo total. A função custo total está aqui. Né? Quando a quantidade é 0, então quando o x é 0, que é a quantidade, o y é 50. Esse é o custo fixo. A função custo total parte exatamente aqui do custo fixo. E para a quantidade 40, né, se nós projetarmos aqui 40, tá, essa linha deve seguir até a altura do 170, que é a coordenada y para esse valor 40. Marcando esses dois pontos, você vai e traça o segmento de reta. Aproveitando aqui a tabela, nós vamos estender para determinar a receita, que também é de primeiro grau. Tá? Então, que é 7 que multiplica a quantidade. Essa é a função receita total. E 7 vezes 0 dá 0, se não vende nada, não recebe nada. 7 vezes 40, 280. Tá? Então, 0,0 está aqui, a origem do sistema, e 40,280. Então, projetando aqui a linha vertical que passa pelo 40, nós vamos até a altura do 280 e marcamos esse ponto aqui.
esta é a função receita total. À medida que a quantidade aumenta, então aqui nós temos quantidade, aqui nós temos os valores, né, recebidos ou tidos aí como custo. E esse encontro aqui, que nós temos dessas duas funções, é o tal do ponto de nivelamento ou do ponto crítico, que é o que pede a letra C. Tá? Então, a letra B é o gráfico. Na letra C, nós vamos igualar a receita ao custo para determinarmos a quantidade. Olha aqui, para este ponto, o valor da receita aqui vai ser igual ao valor do custo. Então, deixa de ter prejuízo e daí, depois disso vai ter lucro. Agora, qual é a quantidade que exatamente gera essa igualdade entre receita e custo? Tá? Bom, essa quantidade a gente pode obter igualando aqui, como eu fiz, receita e custo e resolvendo a equação resultante. A receita é 7Q, o custo é 50 mais 3Q. Tá? Resolvendo, nós vamos ter 7Q menos 3Q igual a 50. Portanto, 4Q igual a 50. E daí Q igual a 50 dividido por 4. Portanto, a quantidade Q, que iguala receita e custo, é 12,5. Essa é a quantidade, 12,5. Tá? É o valor que nós temos aqui. Agora, como fala em ponto, né, são duas coordenadas, se eu jogar esta quantidade, se eu considerar essa quantidade 12,5, por exemplo, para a função receita total, então calcular a receita total para a quantidade 12,5 é fazer 7 que multiplica 12,5. Tá? Resultado, 87,5. Portanto, o ponto crítico que se pretende determinar, já está determinado, é 12,5,87,5. Para a quantidade 12,5, chega-se à receita de 87,50, ou o custo também, porque se nós calcularmos o custo total para esta mesma quantidade, 12,5, perceba, só tirando a prova aqui, né? Perceba que o valor vai ser o mesmo, 50 mais 3 que multiplica 12,5, vai ficar 50 mais 37,5, que dá 87,5, 87,5. Portanto, este aqui é o ponto de nivelamento. A quantidade, se tiver que se estabelecer uma meta mínima de produção e venda, está aqui, 12,5, para não ter prejuízo. Tá? Mas também não tem lucro com essa quantidade. Então, o lucro é exatamente essa diferença que nós temos aqui, entre a receita e o custo. Tá? À medida que vai aumentando aqui, né, a quantidade, olha aí, vai aumentando a distância entre a receita e o custo, quer dizer que vai aumentando o lucro. Se nós considerarmos a esquerda desse valor, perceba que o custo, que é azul aqui, supera a receita, que é o verde, então é prejuízo. Certo? E no item D, o que se pede aqui é para determinar a função lucro total, depois incluir essa função exatamente no gráfico, ok? Então aqui aproveitando inclusive o gráfico já construído, em que nós temos aqui a receita total e o custo total, nós vamos obter a função lucro total, que é sempre aqui a diferença entre essas duas funções. Né? Então, letra D, lucro total é igual a custo total, receita total, é o contrário, sempre a receita menos o custo. Está aqui receita total menos custo total. A receita total é 7 que multiplica a quantidade, R$7 por unidade, menos o custo, que é R$50 de custo fixo, mais o custo variável, 3 que multiplica a quantidade. Sinal de menos aqui na frente dos parênteses vai inverter os sinais dos termos entre parênteses, então nós teremos aqui 7Q menos 50 menos 3Q. O custo fixo ele entra no lucro com sinal trocado, né? Porque o custo fixo significa, por exemplo, prejuízo. Quando não se produz nada, não se vende nada, não tem receita, né? Mas tem um custo de R$50, que é esse custo fixo. Então ele passa a ser o prejuízo.
ele sempre aparece com um sinal trocado na função lucro total. Agora, 7Q menos 3Q dá para agrupar e obter 4Q. Portanto, 4Q menos 50, esta é a função lucro total. E para colocá-la ou representá-la graficamente, que é a letra E, nós vamos retomar a construção da tabelinha ali, quantidade, aquelas quantidades 0 e 40 que nós consideramos para o custo e para a receita, só que agora para o lucro. Né? Então, se a quantidade for 0, 4 que multiplica 0 dá 0, menos 50 dá menos 50, olha aí. Não produziu e não vendeu nada, tem um prejuízo de R$50, que é o custo fixo, que é o valor do custo fixo. 4 vezes 40 dá 160, menos 50 dá 110. Então, nós temos aí 2 pontos. Eu vou prolongar aqui. Então, nós temos aqui o menos 50. Esse é o intercepto da função lucro total. Esse ponto aqui. Tá? E temos o 40,110. Então, se projetarmos aqui pela linha do 40, tá? Vai até o 110, né? Mais ou menos aqui. Portanto, a função lucro total é essa reta, né, que vai, vamos tentar fazer a reta aqui, mais ou menos. Tá aí, ó. Essa é a função lucro total. Perceba que ela passa, isso não é coincidência, não. Ela passa, ela cruza o eixo x no valor 12,5, aquele valor que nós havíamos calculado, coordenada x do ponto de nivelamento. É aquele valor de quantidade para o qual a receita e o custo se igualam. Se a receita se iguala ao custo, o lucro é zero. Olha aí, exatamente o momento em que a função lucro corta o eixo x. É isso, até o próximo.